Salve galera! Sejam muito bem-vindos ao Hardware Tech BR. Eu sou o Castanhari e desejo a todos vocês um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. O mundo da tecnologia não para, ele acelera. E a cada segundo que passa, novas ideias, projetos e produtos surgem para transformar o nosso jeito de viver, trabalhar e nos divertir. Hoje, vamos mergulhar de cabeça nesse turbilhão de inovações, explorando desde projetos ambiciosos que querem levar a inteligência artificial para o espaço, até as novidades que vão chegar em breve nos nossos bolsos e nas nossas casas. E já se prepara, porque hoje a gente vai dar um giro completo pelas principais movimentações que estão sacudindo o setor de tecnologia no mundo inteiro. Vamos falar sobre a SpaceX e seu plano de colocar data centers em órbita, as novidades da Apple com o AirTag 2, a incrível capacidade do Google de criar mundos virtuais com o Genie 3 e muito mais. São notícias que parecem ter saído de um filme de ficção científica, mas que estão acontecendo agora, bem diante dos nossos olhos, e prometem redefinir os limites do que é possível. Antes de seguir, já aproveita para curtir o vídeo, deixar o like e se inscrever no canal, porque isso ajuda demais o Hardware Tech BR a crescer e continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Sério, cada clique faz uma diferença enorme e nos motiva a continuar essa jornada de desvendar o futuro da tecnologia juntos. Agora sim, com tudo pronto, apertem os cintos, porque a nossa viagem pelas fronteiras da inovação está prestes a começar. Bora conferir tudo isso em detalhes. Quando a gente fala em SpaceX, a primeira coisa que vem à mente são foguetes reutilizáveis, a colonização de Marte e a internet via satélite Starlink. Mas a ambição de Elon Musk, como sempre, vai muito além. A nova fronteira da empresa é levar a infraestrutura de inteligência artificial para onde ninguém jamais levou, a órbita da Terra. A ideia é criar data centers espaciais, verdadeiras usinas de processamento de dados flutuando a centenas de quilômetros acima de nós. Isso mesmo que você ouviu. A SpaceX quer construir e lançar redes de satélites, que funcionarão como data centers completos, dedicados exclusivamente ao processamento de modelos complexos de IA. Mas por que fazer isso no espaço? A resposta está em duas palavras: energia e resfriamento. Aqui na Terra, os data centers consomem uma quantidade absurda de eletricidade, não só para alimentar os processadores, mas também para manter os sistemas de refrigeração funcionando 24 horas por dia e evitar o superaquecimento. No espaço, a SpaceX planeja usar painéis solares gigantescos para captar energia solar de forma contínua e muito mais eficiente do que aqui na superfície. E o resfriamento? Bom, o vácuo gelado do espaço é o sistema de refrigeração natural perfeito, eliminando um dos maiores custos operacionais e ambientais dos data centers terrestres. Claro que um projeto dessa magnitude enfrenta desafios gigantescos. Primeiro, a parte técnica. Como construir hardware que resista às condições extremas do espaço, como a radiação cósmica, e que possa ser reparado ou atualizado remotamente. Lançar esses componentes tem um custo altíssimo, e qualquer falha pode significar a perda de milhões de dólares. É uma engenharia complexa, que exige um nível de robustez e confiabilidade muito acima do que estamos acostumados. É preciso pensar em tudo, desde a proteção dos chips até a comunicação estável com a Terra. Além dos desafios de engenharia, existem as questões regulatórias e de segurança. Quem vai regular esses data centers flutuantes? A quem pertencem os dados processados em órbita? E como garantir a segurança contra ataques cibernéticos ou até mesmo físicos a esses satélites? São perguntas complexas que envolvem direito internacional, soberania digital e segurança global. A SpaceX está literalmente desbravando um novo território legal e ético, e as decisões tomadas agora vão moldar o futuro da computação em nuvem e da governança de dados em escala planetária. Se a SpaceX tiver sucesso,
o impacto será revolucionário. Teremos uma infraestrutura de IA global, com latência potencialmente menor em algumas regiões e imune a desastres naturais que afetam data centers terrestres. Isso poderia acelerar pesquisas em áreas como medicina, climatologia e exploração espacial, processando volumes de dados que hoje são inviáveis. Estaríamos testemunhando o nascimento de uma nova camada de infraestrutura digital para a humanidade, uma que não está mais presa à superfície do nosso planeta. É um passo ousado, arriscado, mas com o potencial de mudar tudo. Quem nunca passou por aquele mini ataque cardíaco de não encontrar as chaves, a carteira ou a mochila bem na hora de sair de casa? A Apple lançou o AirTag original como uma solução elegante para esse problema universal e agora, com o AirTag 2, a empresa promete refinar essa experiência e torná-la ainda mais eficiente. A nova geração do pequeno rastreador da maçã chega com melhorias significativas, focadas em resolver as principais queixas dos usuários e ampliar as capacidades do dispositivo. A promessa é simples: encontrar seus objetos perdidos será mais fácil, rápido e intuitivo do que nunca. A principal novidade do AirTag 2 é um salto considerável no alcance de rastreamento. Graças a um novo chip de comunicação sem fio, que a gente especula ser uma evolução do chip U1 de Ultra Wideband, o dispositivo consegue se comunicar com iPhones e outros aparelhos da Apple a distâncias muito maiores. Isso significa que, mesmo que você esqueça sua mochila em um canto distante de um grande estacionamento ou em outro andar de um prédio, a função Busca Precisa será capaz de te guiar até ela com muito mais confiabilidade, sem aquelas falhas de conexão que às vezes aconteciam com a primeira geração. Outra melhoria muito bem-vinda é no som. O alto-falante integrado no AirTag 2 foi redesenhado para ser significativamente mais potente e claro. Uma das críticas ao modelo original era que o som emitido era, por vezes, baixo demais. Difícil de ouvir se o AirTag estivesse dentro de uma bolsa cheia ou abafado por almofadas de um sofá. Agora, o novo alerta sonoro é mais alto e tem uma frequência que o torna mais perceptível ao ouvido humano, facilitando a localização do objeto mesmo em ambientes um pouco mais barulhentos. É um detalhe pequeno, mas que faz toda a diferença no uso diário. A integração com o ecossistema da Apple também foi aprimorada. O AirTag 2 se beneficia das novas funcionalidades do iOS, permitindo, por exemplo, compartilhar a localização de um AirTag com membros da família de forma mais simples e segura através do app Buscar. Imagine poder compartilhar a localização da chave do carro com seu parceiro ou parceira, ou a da mochila do seu filho, tudo de forma criptografada e com total controle de privacidade. Essa integração mais profunda torna o AirTag não apenas um localizador pessoal, mas uma ferramenta colaborativa para a família. No fim das contas, o AirTag 2 não é uma revolução, mas sim uma evolução muito bem pensada. A Apple pegou um produto que já era bom e o tornou excelente, ouvindo o feedback da comunidade e aprimorando os pontos certos. Com maior alcance, som mais potente e uma integração mais inteligente, o dispositivo se consolida como a melhor opção para quem vive no ecossistema da Apple e quer um pouco mais de paz de espírito, sabendo que seus pertences mais importantes estão sempre a alguns toques de distância. É a tecnologia trabalhando para resolver pequenas frustrações do dia a dia. Imagine poder descrever um cenário, por mais fantástico que seja, e vê-lo ganhar vida diante dos seus olhos como um ambiente tridimensional totalmente interativo. Um mundo onde você pode andar, pular e explorar, criado a partir de um simples parágrafo de texto. Parece algo saído de um episódio de Black Mirror, mas é exatamente isso que o Google DeepMind está construindo com o seu mais novo projeto experimental, o Genie 3. Esta é uma inteligência artificial generativa que vai muito além de criar imagens ou textos.
Ela cria universos inteiros, jogáveis, a partir de um comando. O Genie 3 é treinado com uma quantidade colossal de vídeos de gameplay da internet, especialmente de jogos de plataforma 2D. A IA aprendeu a identificar padrões de movimento, física de objetos, interações do personagem com o ambiente e estilos visuais. Com base nesse conhecimento, quando você dá a ela um comando de texto como crie um mundo de fantasia com castelos flutuantes, cogumelos que brilham e um personagem que pode dar pulos duplos, o Genie não apenas gera a imagem desse mundo, mas também o código de interação por trás dele. Ele entende o que pulo duplo significa em termos de jogabilidade. O potencial disso para a indústria de games é simplesmente avassalador. Hoje, a criação de um nível de jogo, mesmo um simples, exige horas de trabalho de designers, artistas e programadores. Com uma ferramenta como o Genie 3, um desenvolvedor poderia prototipar ideias em questão de minutos. Seria possível testar dezenas de conceitos de fases, mecânicas de jogo e estilos de arte de forma quase instantânea, acelerando o processo criativo de uma maneira sem precedentes. Para desenvolvedores independentes com recursos limitados, isso poderia ser uma verdadeira revolução, democratizando a criação de jogos. Mas as aplicações não param nos games. Pense em experiências de realidade virtual e aumentada. Você poderia descrever a casa dos seus sonhos e caminhar por ela virtualmente. Arquitetos poderiam gerar maquetes interativas para seus clientes na hora. Educadores poderiam criar simulações históricas ou científicas para seus alunos explorarem. O Genie 3 representa um passo fundamental em direção a uma nova forma de interação homem-máquina, onde a criação de conteúdo digital se torna tão fácil quanto conversar com um assistente de IA. Ainda estamos falando de uma tecnologia em estágio inicial, claro. Os mundos criados pelo Genie 3, por enquanto, são relativamente simples, com gráficos que lembram os jogos da era 16 bits. Mas a tecnologia evolui em ritmo exponencial. O que hoje é um protótipo experimental do Google, amanhã pode ser uma ferramenta integrada aos principais motores de jogos do mercado. O Genie 3 não é apenas uma IA que cria imagens bonitas, é uma IA que entende de ação e consequência, de causa e efeito, e isso abre um leque de possibilidades que mal começamos a compreender. A gente costuma pensar que tecnologia espacial é coisa da NASA, da SpaceX ou de grandes potências mundiais. Mas o Brasil está dando passos importantes para democratizar o acesso a esse recurso tão valioso. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o MCTI, lançou um programa inovador que está fazendo a ponte entre o espaço e o empreendedorismo. Essa iniciativa busca incentivar startups brasileiras a utilizarem dados gerados por satélites para criar soluções inovadoras em áreas estratégicas para o país, tipo agronegócio, meio ambiente e defesa civil. Basicamente, o programa funciona como um catalisador. Ele oferece para as startups selecionadas não só apoio financeiro, mas também, e talvez até mais importante, acesso a um vasto acervo de imagens e dados de satélites da constelação brasileira e de parceiros internacionais. Muitas vezes, uma pequena empresa tem uma ideia genial, mas não tem como pagar pelo acesso a esses dados, que podem ser caríssimos. O governo entra em cena para remover essa barreira, fornecendo a matéria-prima para a inovação acontecer aqui dentro do nosso país. As aplicações práticas são incríveis e já estão gerando resultados. No agronegócio, por exemplo, startups estão usando imagens de satélite para monitorar a saúde das plantações em tempo real, identificar áreas com estresse hídrico ou deficiência de nutrientes e até prever a produtividade da safra com alta precisão. Isso permite que o agricultor use fertilizantes e água de forma muito mais eficiente, reduzindo custos, aumentando a produção e diminuindo o impacto ambiental. É a chamada agricultura de precisão, impulsionada diretamente por tecnologia espacial. Na área ambiental,
Os dados de satélite são uma arma poderosa no combate ao desmatamento ilegal e às queimadas. Startups estão desenvolvendo algoritmos de inteligência artificial que analisam imagens de satélite diariamente para detectar focos de desmatamento quase em tempo real e alertar as autoridades. Além disso, é possível monitorar a qualidade da água de rios, o avanço do derretimento de geleiras. Sim, o Brasil pesquisa isso na Antártida, e o impacto de desastres naturais, como enchentes e deslizamentos, ajudando a Defesa Civil a agir mais rápido. Esse programa é um exemplo fantástico de como o investimento em ciência e tecnologia pode ter um retorno direto para a sociedade. Ele não só fomenta um ecossistema de startups de alta tecnologia no Brasil, as chamadas Space Techs, mas também cria soluções concretas para problemas reais do nosso país. Ao conectar o potencial dos dados espaciais com a agilidade e a criatividade das startups, o Brasil está se posicionando de forma inteligente em um setor que vai ser cada vez mais crucial para a economia global no século XXI. É a prova de que inovação de ponta também se faz por aqui. No universo dos semicondutores, o tamanho importa, e menor é sempre melhor. A corrida para miniaturizar os transistores, esses pequenos interruptores que formam o cérebro de todos os nossos aparelhos eletrônicos, é uma das mais fascinantes da tecnologia. E nessa disputa acirrada, a Samsung acabou de anunciar um avanço gigantesco. A empresa está finalizando o desenvolvimento da nova geração de chips de 2 nanômetros e já se prepara para iniciar a produção em massa. Para você ter uma ideia, 1 nanômetro é 1 bilionésimo de metro. Estamos falando de uma escala atômica. É realmente muito pequeno. Mas o que significa na prática ter um chip de 2 nanômetros? Significa um salto quântico em 2 áreas cruciais: desempenho e eficiência energética. Ao diminuir o espaço entre os transistores, é possível colocar muito mais deles em uma mesma área de silício. Mais transistores significam mais poder de processamento. A Samsung estima que seus chips de 2 nanômetros vão ser cerca de 25% mais rápidos que a geração anterior de 3 nanômetros, mantendo o mesmo consumo de energia. É um ganho de performance que vai ser sentido em tudo, desde a velocidade de abertura de apps no seu celular até o processamento de inteligência artificial em data centers. A outra face dessa moeda é a eficiência. Se você não precisa de mais desempenho, pode usar a tecnologia de 2 nanômetros para fazer a mesma tarefa consumindo muito menos energia. A Samsung fala em uma redução de até 50% no consumo energético em comparação com os chips de 3 nanômetros. Pensa só no que isso significa para a bateria do seu futuro smartphone, notebook ou smartwatch. Eles vão poder durar muito mais tempo com uma única carga. Ou então, as fabricantes podem optar por usar baterias menores, tornando os dispositivos ainda mais finos e leves, sem sacrificar a autonomia. A Samsung está apostando alto em uma nova arquitetura para esses transistores, chamada de Gate-All-Around, ou GAA. Diferente da arquitetura FinFET, usada pela maioria da indústria até agora, a GAA envolve o canal do transistor por todos os lados, permitindo um controle muito mais preciso do fluxo de elétrons e reduzindo os vazamentos de corrente. É uma mudança fundamental no design dos transistores, que permite à Samsung continuar escalando a lei de Moore, que prevê a duplicação do número de transistores em um chip a cada 2 anos, algo que muita gente achava que estava chegando ao seu limite físico. Essa briga pelos 2 nanômetros coloca a Samsung em uma competição direta com sua principal rival no mercado de fundição de chips, a taiwanesa TSMC. As duas empresas estão investindo dezenas de bilhões de dólares em novas fábricas e em pesquisa e desenvolvimento para dominar essa nova fronteira da fabricação de semicondutores. Quem vencer essa corrida não vai estar apenas fornecendo os chips para os próximos iPhones e Galaxies, mas também para os carros autônomos,
os servidores de inteligência artificial e toda a infraestrutura da tecnologia do futuro. É uma disputa que vai definir a liderança tecnológica da próxima década. Quando a Sony lançou o PlayStation Portal, a recepção foi, assim, bem mista. Muita gente curtiu a ideia de ter uma tela dedicada para jogar os games de PS5 em qualquer canto da casa, usando o Remote Play. Mas, olha, uma crítica foi quase unânime: a dependência total do console. O Portal, na real, era só um espelho do seu PlayStation 5. Se o console estivesse desligado ou com problema de conexão, o portátil virava basicamente um peso de papel de luxo. Mas parece que a Sony ouviu o feedback da galera e já está trabalhando numa atualização que pode mudar completamente a utilidade do aparelho. Tem rumores e relatos de fontes internas da indústria dizendo que a Sony está testando, de forma ativa mesmo, um novo modo de funcionamento para o PlayStation Portal que libertaria ele das amarras do PS5. A ideia é permitir que o dispositivo acesse e rode jogos direto da nuvem, usando o serviço PlayStation Cloud Gaming, que hoje faz parte da assinatura PlayStation Plus Premium. Isso, cara, significaria que você poderia jogar uma biblioteca enorme de títulos de PS4 e PS5 no portal, sem precisar ligar o seu console, só tendo uma conexão de internet decente. Essa mudança transformaria o PlayStation Portal de um simples acessório de Remote Play para um verdadeiro console portátil de cloud gaming, competindo de igual para igual com soluções como o Xbox Cloud Gaming, rodando no celular com controle, ou dispositivos dedicados tipo o Logitech G Cloud. Para quem viaja muito ou só quer jogar na casa de um amigo, essa funcionalidade seria um divisor de águas. Você poderia levar só o portal na mochila e ter acesso a centenas de jogos, desde que achasse uma rede Wi-Fi boa. Os desafios para a Sony são, principalmente, de infraestrutura e qualidade de serviço. Streaming de jogos exige uma latência super baixa e conexão estável para garantir uma experiência legal, sem delay nos controles ou imagem travada. A Sony vai precisar garantir que a rede de servidores do PlayStation Cloud Gaming esteja pronta para entregar uma performance impecável no portal, que foi feito com tela e controles de alta qualidade e por isso qualquer falha aparece rapidinho. Se esses testes derem certo e a Sony realmente lançar essa atualização, o PlayStation Portal vai ganhar um novo propósito e um apelo muito maior. Ele deixaria de ser um produto de nicho para donos de PS5 que querem jogar no quarto ou no banheiro, e passaria a ser uma porta de entrada versátil e bem atraente para o ecossistema PlayStation. Seria uma jogada estratégica super inteligente da Sony, agregando um valor imenso a um hardware que já existe e fortalecendo a posição da empresa nessa guerra crescente do cloud gaming. Vamos ficar de olho para ver se essa novidade se concretiza. O lançamento do Windows 11 foi marcado por uma polêmica, né? Aqueles requisitos de hardware bem rígidos, tipo a necessidade do chip de segurança TPM 2.0 e de processadores mais recentes, acabaram deixando milhões de computadores perfeitamente funcionais para trás, sem chance de fazer a atualização oficial. Muita gente com PC mais antigo se sentiu abandonada. A Microsoft, sabendo dessa frustração e querendo manter a base de usuários engajada, parece que está preparando uma série de mudanças profundas no sistema para deixá-lo mais leve, rápido e acessível. Essa nova estratégia, que já dá para ver nas compilações de teste do programa Windows Insider, foca em otimizar o núcleo do sistema operacional, o famoso kernel, e em reduzir o consumo de recursos, tipo memória RAM e processamento em segundo plano. Uma das principais frentes de trabalho é modularizar o sistema. A ideia é separar componentes que hoje são integrados ao Windows, como o navegador Edge e até a assistente Cortana, para que eles possam ser atualizados de forma independente e gastem menos recursos quando não estão em uso.
Outra mudança importante está na gestão de processos. A Microsoft está implementando algoritmos mais inteligentes para priorizar as tarefas que você está executando de verdade, enquanto coloca os processos de fundo em um modo de hibernação mais eficiente. Isso significa que, quando você estiver navegando na internet ou editando um documento, o Windows vai dedicar a maior parte dos recursos do PC para essa tarefa, em vez de desperdiçar com serviços e verificações que não são urgentes. O resultado esperado é um sistema mais responsivo, mesmo em máquinas com menos RAM e processadores mais modestos. Essas otimizações também têm como alvo o mercado de PCs de baixo custo e notebooks mais básicos, um segmento onde o Windows enfrenta a concorrência forte dos Chromebooks, do Google. Ao deixar o Windows 11 mais leve, a Microsoft permite que as fabricantes criem dispositivos mais baratos e competitivos sem sacrificar a experiência de uso. É uma jogada para garantir que o Windows continue sendo o sistema operacional dominante em todas as faixas de preço, e não só nos computadores top de linha. Essa iniciativa da Microsoft é uma ótima notícia para todo mundo. Para quem tem PC mais antigo, significa poder estender a vida útil do equipamento, recebendo as últimas atualizações de segurança e funcionalidades do Windows 11. Para quem tem um PC novo e potente, significa um sistema ainda mais rápido e eficiente. É um reconhecimento de que nem todo mundo troca de computador a cada 2 anos, né? E que um bom sistema operacional precisa se adaptar a diferentes realidades de hardware, democratizando o acesso à tecnologia moderna. Até pouco tempo atrás, falar em carro elétrico era sinônimo de Tesla de carros de luxo com preços proibitivos para a maioria das pessoas, principalmente em mercados emergentes como Brasil, Índia e Sudeste Asiático. Mas esse cenário está mudando numa velocidade impressionante. Grandes montadoras globais e novas fabricantes, principalmente as chinesas, estão acelerando os investimentos para desenvolver e lançar carros elétricos muito mais acessíveis, com foco específico nesses mercados. A era do carro elétrico popular está finalmente batendo à nossa porta. A estratégia por trás disso é clara: o próximo grande salto do mercado de veículos elétricos não vai vir dos mercados já saturados da Europa e América do Norte, mas sim dos países em desenvolvimento, onde a classe média está crescendo e a demanda por mobilidade sustentável começa a ganhar força. Para conquistar esses consumidores, não basta só tecnologia de ponta, tem que oferecer um preço competitivo, que faça sentido para a realidade econômica local. E é aí que a briga fica boa, viu? Montadoras como a Renault, com o Kwid E-Tech, e as chinesas BYD, com o Dolphin Mini, e GWM, com o Ora 03, estão liderando essa ofensiva. Elas estão conseguindo baixar os custos de produção usando novas químicas de bateria, tipo as de fosfato de ferro-lítio, que são mais baratas e seguras que as de níquel-manganês-cobalto, simplificando o design dos carros e produzindo em altíssima escala para diluir os custos fixos. O resultado são carros elétricos sendo vendidos em faixas de preço que começam a competir de verdade com os carros a combustão de entrada. Essa mudança de foco está forçando as montadoras tradicionais, como Volkswagen, Stellantis e General Motors, a correrem atrás do prejuízo. Elas também estão anunciando plataformas dedicadas a elétricos de baixo custo e formando parcerias para desenvolver baterias mais baratas. A competição está gerando uma onda de inovação, focada não só em mais autonomia ou mais potência, mas em como tornar a tecnologia acessível para milhões de pessoas. É uma mudança de paradigma para toda a indústria automotiva. O impacto dessa revolução vai muito além de trocar um tipo de motor por outro. A popularização dos carros elétricos em mercados emergentes tem o potencial de acelerar a transição energética, reduzir a poluição do ar nas grandes cidades e diminuir a dependência de combustíveis fósseis. Claro, ainda existem desafios enormes, como criar uma infraestrutura de recarga robusta e a questão do descarte das baterias.
mas o primeiro e mais importante passo, que é tornar o carro elétrico uma opção viável para o consumidor comum, está sendo dado agora, e isso vai redesenhar o futuro da mobilidade urbana no mundo inteiro. E é isso, pessoal. No vídeo de hoje deu para ver claramente como a alta demanda no setor de tecnologia está empurrando o mercado para uma nova fase de inovação acelerada. Desde a audácia da SpaceX em sonhar com data centers orbitais, até o esforço da Microsoft para dar uma nova vida a computadores antigos, fica evidente que as empresas estão buscando soluções cada vez mais criativas e ousadas para os desafios do nosso tempo. Vimos como a inteligência artificial está aprendendo a criar mundos, como a corrida pelos chips de 2 nanômetros vai redefinir o poder de processamento e como a revolução dos carros elétricos está finalmente se tornando mais acessível. Essas mudanças mostram que o futuro não está chegando aos poucos, ele já está sendo construído agora, em várias frentes ao mesmo tempo. Cada uma dessas notícias que exploramos hoje é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco que está moldando a sociedade do amanhã. A tecnologia está ficando mais inteligente, mais integrada e, em muitos casos, mais democrática, alcançando pessoas e mercados que antes ficavam de fora. Acompanhar essa evolução não é só fascinante, é fundamental para a gente entender o mundo em que vamos viver. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é o combustível que permite a gente continuar trazendo essas histórias e análises aprofundadas sobre o universo da tecnologia. Comenta aqui embaixo qual dessas novidades mais te impressionou ou qual outro assunto você gostaria de ver por aqui. Eu sou o Castanhari e esse foi mais um vídeo onde o futuro chega primeiro. Até o próximo!